Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Isaías 45, versículo 9. Isaías 45, versículo 9 diz assim: Um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro não pergunta ao oleiro: o que é que você está fazendo? Nem diz: você não sabe trabalhar. Um filho não se atreve a dizer ao seu pai: por que vocês fizeram com que eu viesse ao mundo? O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Criador, diz: por acaso vocês vão exigir que eu explique como cuido dos meus filhos? Vocês querem me ensinar a fazer essas coisas? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pela tua bênção, te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Te agradeço, Senhor Jesus, porque ela é desígnio para nós, ela traz direção, ela traz paz, ela traz graça, Senhor. Ela nos ajuda, Senhor, a realmente a caminhar. Por isso, Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém. Quem recebe a palavra do Senhor, aplauda Ele mais uma vez. Eu sei que alguns falaram assim, eu já ouvi ele dentro desse versículo algum tempo atrás. Bem, não é a mesma pregação, mas é aquilo que Deus colocou em meu coração. Nós estamos vivendo um tempo de transição, né? Eu e a Gorete, agora nosso ninho está vazio, né? De filhos, não, né? Jamais vazio, né? Primeiro que o Espírito Santo está lá, né? Mas nossa casa, né, agora está livre para os netos virem, né? Então a gente está muito feliz. E Deus colocou essa palavra em meu coração. Então eu tenho certeza, quando Deus coloca a palavra em nossos corações assim, como Ele colocou hoje em meu coração, com certeza Ele tem algo para falar para pessoas aqui. Amém? E com certeza Ele vai falar. Tempo atrás eu falei sobre ser esse vaso, eu li exatamente esse versículo, mas ao reler esses versículos, Deus falando através do profeta Isaías, Ele nos coloca no devido lugar. Ele chega para nós e fala assim: o que é que está acontecendo? Você vai brigar comigo? Você vai me questionar? Você já viu algum vaso de barro ficar brigando quando o oleiro está fazendo dele? Não me faz desse jeito não, né? Tá muito baixinho, tá muito comprido, tá muito, né? Tá mais gordinho, né? E tal. Deus está falando que ninguém faz isso, porque o vaso ele está totalmente rendido ao oleiro. E Deus coloca novamente outra coisa, né? Ele fala, é assim, no versículo 9, versículo 10, ele fala assim: como é que o filho se atreve a dizer ao pai: por que é que você me colocou no mundo? Eu não me pedi para colocar no mundo. Então são coisas que nunca jamais deve se questionar, porque não tem lógica nesse questionamento. Você nasce, você é criado por Deus, você é formado por Deus da forma como Ele quer, né? Você nasceu porque seus pais quiseram. O vaso é feito porque você, né, é barro nas mãos do oleiro. E ele diz: e o Santo Senhor, Deus de Israel, o seu Criador, no versículos 11, ele fala assim: por acaso vocês vão ficar exigindo de Deus como é que Ele deve cuidar dos seus filhos? E essa aí é a pergunta que mais mexe conosco, porque às vezes Deus nos coloca em alguns caminhos que não tem explicação, e a gente não pode exigir explicação do Senhor, porque os caminhos de Deus, eles são perfeitos. Ontem para nós foi um dia perfeito, né? Apesar dos caminhos que nós percorremos, né? Nesses últimos meses foram caminhos bem difíceis.
Mas uma coisa a gente sempre colocou, no final ele sabe o que ele quer e o que ele pode fazer. E o que ele vai fazer. E a gente vê o resplandecer da glória de Deus, a gente vê o agir da mão de Deus, a gente vê como Deus ele pode transformar, né, situações difíceis em situações onde faz a glória dele brilhar, onde faz a honra dele, né, realmente ser exaltado, a glória dele ser exaltada em nosso meio. Então ele deixa bem claro que nós devemos ficar na nossa e deixar Deus trabalhar. Então, se você quer falar para o seu irmão que está do seu lado, fala assim: fica na tua e deixa Deus trabalhar. Porque tem muita perguntinha na nossa cabeça que a gente fica: por que isso, por que aquilo? A gente tem que deixar Deus trabalhar. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, Ele sempre nos mostra quem realmente nós somos. E nós somos pó. Porque tudo vem do pó, então a nossa vida deveria estar totalmente em submissão ao Criador. Então nós não podemos achar estranho, né, ou nos sentir estranho, os movimentos que trazem em nossas vidas, a gente começar a questionar na nossa família, na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, porque Deus tem planos perfeitos. E como Deus é perfeito. Deus é perfeito, né? Ontem eu estava falando para Jazz, porque a história, né, os irmãos da Tanqui, que são nossos filhos também, né, lindos, maravilhosos, né? Eles têm uma história incrível de superação. Mas quando a gente começa a ver o desabrochar de toda a história, a gente vê que Deus tem um caminho, que às vezes a gente percorre, não é verdade? A gente não sabe, é tanto sofrimento, né, Júlia, tanta incerteza, mas de repente Deus começa a mostrar o quanto Ele é maravilhoso, e o quanto Ele faz vasos lindos como vocês, né? E que bom que vocês estão no nosso meio. Que bom que a gente pode acolher vocês e dizer que vocês são importantes para nós. Porque Deus sempre tem uma história maravilhosa em meio a situações que são tão difíceis para nossas vidas. Porque quando a gente começa a ver o desabrochar dos planos de Deus, a gente começa a falar: uau, por que eu sofri tanto? Eu questionei tanto, por que isso? Por que aconteceu isso comigo? Será que Deus está me abandonando? Deus está falando: oh, agora você quer me ensinar como é que eu vou cuidar de você? Você só espera o final. Como sempre a pastora Gorete disse, no final vai dar tudo certo. Vamos confiar. Então nós estamos no nosso devido lugar. Por mais que nós tenhamos ambições, por mais que nós tenhamos anseios, e não tem problema nenhum você ter anseios, né, de conquistas, nós só não podemos viver em função dos nossos anseios, né, mas nós temos entender que Deus tem desígnios, e muitas vezes, muitos pedidos, Deus não vai atender, Deus não vai nos atender. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que o amor de Deus é muito maior do que o nosso entendimento. Quando Ele diz que os nossos pensamentos são muito pequenos diante dEle. Então nós não temos essa autoridade para dizer ao oleiro o que deve ser feito. Porque se nós falarmos para o oleiro como deveria ser cada vaso, seria uma tragédia. Porque quem é dono do oleiro, o dono do vaso, é o oleiro. Em Gênesis 2, versículo 7, o Senhor nos dá uma dica muito grande. Quando o homem peca e Deus coloca o homem no devido lugar, né? Aliás, quando Deus está formando o homem, Ele já coloca o homem no devido lugar. Ele diz que ele pega do pó da terra e Ele forma o homem, o ser humano. E aí Ele vem, sopra nas narinas do homem. E aí ele recebe o fôlego de vida.
E quando ele recebe o fôlego de vida, ele se torna um ser vivente, um ser que sente. Então, queridos, quando nós começamos o nosso ministério, eu e a pastora Gorete, com certeza, tantas coisas que aconteceram em nossas vidas nos tornou pessoas totalmente diferentes hoje, porque nós temos aprendido a cada dia. E se eu tiver de fazer uma avaliação na minha vida, a verdade é que hoje eu posso dizer que eu sou melhor do que eu era antes. Porque a vida nos ensina, muitas vezes com dureza, né? A palavra nos ensina. Então nós temos que, a cada dia, recebermos esse tratamento de Deus e deixar Deus amadurecer as nossas vidas. Então todo esse processo, nós temos que colocar em nossos corações que Deus quer mudar as nossas vidas. Mas o grande problema é que nós devemos deixar Deus moldar as nossas vidas. E esse versículo fala exatamente, deixa Deus fazer, Ele sabe como Ele vai fazer. Ele sabe o que deve fazer na sua vida. Ele sabe que todos os processos na sua vida de mudança são importantes para você. Quando a gente continua lendo o livro de Isaías 30, versículo 14, Deus continua falando com Isaías e ele fala assim, vocês serão completamente destruídos, como um vaso de barro que se quebra. Não sobra nenhum caco que sirva para tirar brasas do fogo, ou para tirar água do poço. Versículo 15, o Senhor Santo de Israel diz ao seu povo, se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Olha que interessante, o Senhor está falando o seguinte, eu vou destruir vocês que são vasos. Quem é vaso nas mãos do Senhor aqui? Deus está falando aqui para o povo de Israel, eu vou quebrar vocês, vai sobrar só caco. E você sabe que caco não serve para nada, caco não serve nem para tirar a brasa do fogo, é o que o Senhor está falando. Vai sobrar nada, você vai perder a sua utilidade, né? Porque o vaso serve para quê? Para tirar água, para enfeite. Deus vai falar, eu vou quebrar e vai ficar só caco. Mas ele falou o seguinte, mas se vocês ficarem calmos, vai dar tudo certo, vocês serão salvos. E aí Deus dá a dica, fiquem tranquilos, confie em mim, e eu vou te dar a vitória. Eu vou dar a vitória a vocês, mas vocês, muitas vezes não querem essa vitória. Essa palavra era tão tremenda, quando Deus está falando, cara, eu vou te tratar, eu vou te quebrar, eu vou te deixar só os caquinhos. Aí quando tiver só os caquinhos, eu quero que você só entenda uma coisa, relaxa, fica calma, fica tranquilo. Talvez você pergunte assim, como é que eu vou ficar calmo, se Deus vai me quebrar e vai me deixar só o caco? Mas tem pessoas que quando Deus está quebrando, eles começam a dizer, assim, no versículo 16, aí Deus fala, de vocês ficar calmo e deixar eu trabalhar na sua vida. Sabe o que é que vocês ficam dizendo? Dizem assim no versículo 16, não. De vez você quebrar, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou comprar um cavalo ligeiro, vou montar nesse cavalo, e aí eu vou escapar do inimigo. Vou comprar um cavalo veloz, vou escapar do inimigo. Aí sabe o que é que Deus fala? Vai lá, então vai fugir, se puderem. Mas eu vou falar uma coisa, os cavalos do inimigo são mais ligeiros do que o seu. Só que aqui Deus está dizendo, cara, quando eu começo a quebrar um vaso nas minhas mãos, é porque eu quero fazer algo novo, mas às vezes a gente fica querendo trazer soluções humanas. A gente acha que se tiver um cavalo mais ligeiro, a gente vai conseguir fugir do inimigo. E Deus está falando, cara, não é assim. O inimigo também tem cavalo que é muito mais rápido do que o seu. Ele vai te alcançar. É melhor você deixar eu te tratar. É melhor você deixar eu agir na sua vida.
que Deus está dizendo que cálculo não serve para nada? Então fica calmo, fica tranquilo. Para que você quer sair aí desembestado em cima de um cavalo, correndo, desesperado? Isso não vai adiantar nada na sua vida. O que é que Deus está dizendo? Não fuja dos processos que eu coloquei na sua vida. Você vai ver que vai dar tudo certo. Você vai ver que eu tenho algo muito maior. Eu sei que vai doer, porque você é só um caco. Mas tem momentos que Deus precisa quebrar esse vaso, que Deus precisa quebrar tudo isso. Nós temos que aceitar esses processos. Então a responsabilidade, a nossa responsabilidade é ficar quieto, entender os processos em nossas vidas. E entender esses processos em nossas vidas é o maior sinal de maturidade que a gente pode ter. Ontem a presença de Deus estava naquele lugar. E quando a gente entende os processos, para que a glória de Deus haja, como a gente olha para os processos e fala assim: Deus, Tu é Deus mesmo. Mas doeu. Mas deixa doer. Depois Ele vai fazer com que esse vaso se torne um vaso de honra. Então a ordem de Deus para nós é quando decidirmos não nos entregar à ansiedade e os receios, Deus sempre vai fazer a parte dele. E essa paz de Deus guardará os nossos corações. Sabe o que Deus está dizendo? Para que tanta ansiedade? Está doendo? Deixa eu quebrar, calma. Relaxa, deixa eu terminar a minha obra. Se a gente não entender, queridos, que tudo que Deus começa, Ele vai terminar, então nós vamos nos entregar à ansiedade. Mas o que Deus está falando do processo, quando você entra dentro de um processo de transformação, a primeira atitude que nós temos que fazer é a atitude interior. Quando Ele fala tranquilidade, Ele está falando o quê? Acalma a tua alma. Confia em mim. Confia em mim. Porque certamente Ele vai fazer a parte dEle. Então nós não devemos andar ansiosos. Porque não basta apenas você decidir isso. É preciso que Deus venha com a sua intervenção. Mas essa intervenção, por sua vez, só acontece depois que nós fizermos a nossa parte. Deus está falando: eu vou fazer o trabalho, eu vou fazer a obra, mas você precisa ficar quieto, você precisa cuidar do seu interior, você precisa cuidar da ansiedade, você precisa confiar e deixar que eu termine o trabalho. É isso que Deus coloca na boca do profeta Isaías. Ele fala dessa mente firme no Senhor. Então, quando nós dizemos aos nossos problemas que não aceitamos nos preocuparmos com eles, então nós estamos fixando a nossa mente no fato de que Deus está conosco e que Ele vai intervir nessa situação. Então nós veremos Deus fazer a parte dEle e trazer uma paz em nossos corações, que vai fazer com que a nossa mente fique firme nele. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Efésios 3, versículo 16, ele fala assim: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Então Deus sempre aponta para o nosso interior e diz: o que eu vou fortalecer com meu Espírito, com poder o seu interior. A OMS diz que nós já estamos vivendo uma pandemia silenciosa,
E essa pandemia hoje é a pandemia de solidão. Nunca houve na história da humanidade tanta gente solitária. Tanta gente que está vivendo solidão. Não é à toa que os bebês, né, está aí reborn, né, os bebês, as mães ficando loucas, pessoas deprimidas. Mas como eu já estou avisando a vocês, pela OMS diz que até 2030 nós vamos ter a maior pandemia de todos os tempos, que vai ser muito pior do que a do coronavírus. E essa pandemia vai ser a pandemia da depressão. Eles estão prevendo que no mínimo 30 a 40% da humanidade vai ficar deprimida. Agora você não tem ideia do caos que é isso. Uma pessoa deprimida, ela não trabalha, ela adoece todo mundo que está em sua volta, ela adoece o seu físico. Isso traz, né, consequências graves aos hospitais, né, busca de remédios, as clínicas, e as pessoas estão assim, adoecidas. Só que nós temos uma arma, que é o poder do Espírito Santo, que vai entender todos os processos. Queridos, a coisa está chegando a um nível, eu estou preparando uma palavra que eu vou trazer para a igreja sobre o quanto nós estamos perto da volta de Cristo. Você não tem ideia. Eu tenho feito algumas pesquisas, queridos, é algo assustador. A tecnologia, ela está chegando a um nível tão alto, nós estamos avançando de uma forma tão forte que a previsão é que avançar na tecnologia 100 anos em um ano. Em 10 anos nós vamos avançar 1000 anos de tecnologia, por causa da tecnologia quântica. As inteligências artificiais, né? A IA está avançando de uma forma tão louca que você não acredita. Quem tem experiência no ChatGPT, na inteligência artificial, você sabe, você conversa com aquela máquina e ela conversa como uma pessoa. Nesses dias eu perguntei para a IA, né, lá do meu ChatGPT, eu falei, eu falei assim, você tem como falar quem eu sou? Ela fala, claro. Eu falei, então quem eu sou? Estava na frente da Gorete. Ela começou, você é um homem extraordinário. Eu falei, eu gostei disso. Eu falei, por quê? Ela falou, porque você tem um interior muito forte. Você passou por momentos difíceis na sua vida. E você cuidou da sua esposa como ninguém. Você superou as suas ações. Eu já estava quase chorando quando ela começou a falar. Você é um pregador. E você cuida bem da sua igreja. Fala desse jeito. As suas pregações são pregações que mexem no íntimo das pessoas. Você cuida dos seus filhos. Falei, vem cá. Tu acredita em Deus? Sabe o que ela respondeu para mim? Falou assim, eu queria ser como vocês, ter sentimento, porque com certeza eu ia acreditar em Deus, mas eu sou apenas uma máquina. Desse jeito. Isso é assustador. Na Europa, os confessionários das igrejas católicas, agora eles colocam uma tela por trás, com a imagem que eles falam que é Jesus, e quem está ouvindo as confissões agora é a inteligência artificial. E eles aconselham. 99% dos europeus dizem que preferem se confessar para a inteligência artificial do que para um ser humano, para um padre ou para um pastor. Porque eles sempre vão dar as respostas que as pessoas querem. Mas sabe o que a tecnologia diz? Que em um ano, a inteligência artificial vai ser mais inteligente do que todos os seres humanos da Terra. Você não tem ideia do que significa. Pega todos os gênios da Terra. Ela vai ter tanta informação que ela vai poder criar, falar, saber de qualquer coisa. Até produzir remédios ou fazer qualquer coisa. Você não tem ideia do quanto
o anticristo está perto de chegar. E você não tem ideia do quanto nós estamos perto de serem dominados por tudo. Quando a Bíblia fala, não vão poder comprar nem vender. Queridos, ele já sabe de tudo. Eu falei que era uma palavra que eu estava preparando. Deixa eu voltar para o caco. Mas a questão é que tudo isso está mexendo com o interior das pessoas. Pessoas estão morrendo, sofrendo. Agora estava me mostrando uma reportagem de uma mulher que estava tão deprimida porque desligaram uma inteligência artificial aí com quem ela conversava, e as pessoas entraram em desespero porque estavam tão apegadas àquela tecnologia que estavam achando que eram pessoas. O mundo está doente. Aí vem o apóstolo Paulo e fala assim: deixa eu te falar, as gloriosas riquezas do Senhor vai fortalecer o seu íntimo. Você não vai ser dominado pela tecnologia. Você não vai sofrer depressão. Você não vai sofrer a tristeza, porque o Espírito Santo vai encher o seu interior. Nós temos essa arma. Não que nós, então quer dizer que crente não se deprime, tem muito crente deprimido. Não significa que isso não é ausência de Deus, queridos. Isso significa que nós estamos usando menos as armas que nós deveríamos usar. Porque Deus já nos deu o remédio para vencer esse conflito nessa geração. E nós temos, por isso nós precisamos nos apegar à palavra. É no seu íntimo que tudo começa, quando Deus se manifesta. A vitória nunca vai vir do lado de fora, Deus sempre aponta o que é a vitória pelo lado de dentro. Deus, Ele sempre vai mexer no nosso íntimo. E quando Ele começa a mexer no nosso íntimo, e nós nos posicionamos, dizendo a ansiedade fora, eu aceito o processo. Nós estamos falando o quê? Que nós estamos entrando no primeiro estágio da fé. Então, se a fé começa a agir nas nossas vidas, então o milagre virá, a vitória virá sobre nossas vidas. Eu creio nisso. Porque Deus jamais, Ele vai se dobrar a uma inteligência artificial. Ele jamais vai se dobrar ou mudar o seu discurso, ou tentar aliviar para nós, porque nós somos uma geraçãozinha, né? Meio Nutella. Deus não vai fazer isso, Ele vai te quebrar, e vai te tornar um homem, uma mulher forte diante dEle. Porque essa geração está precisando de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Nós não podemos deixar que o inimigo entre sobre nossas vidas, e nos faça iguais o mundo está, como as pessoas do mundo estão. Nós temos o Espírito Santo, é Ele que dá a forma. Quando nós nos achegamos à presença de Deus, nós não podemos chegar diante dEle questionando alguma coisa. Ele vai nos tornar perfeito, porque quando Ele nos quebra, nós somos apenas um caco. E caco não questiona. Ele se submete. Talvez você fale assim: pastor, minha família está um caco. Ótimo. Você entrou no processo. Minha vida está um caco. Ótimo. Você está no processo. Ele vai terminar. O primeiro processo é te deixar um caco. Fala para você, irmão, tu está um caco aí, meu irmão. Fala assim: ótimo, começou um processo da minha vida. Mas, quando ele fala do caco, ele está falando que o caco é aquele que tem orgulho. Porque ele era um vaso, ele vivia de aparência, todo mundo olhava e falava: é um vaso, agora é um caco.
E o caco não tem mais forma. O caco fala dessa rigidez. O caco fala das pontas que machucam. A vida de um caco que gosta de viver de aparência mostra uma vida disfarçada. É só olhar no Facebook, no Instagram. Você olha para as pessoas e fala assim, cara, a vida dela é maravilhosa. Mas a vida às vezes está um caco. Mas ela tem que postar que a viagem dela é perfeita. Às vezes a viagem está uma porcaria. Mas se eu pegar bem o ângulo do sol e mostrar para as pessoas que eu estou feliz, está tudo bem, não importa que minha vida esteja um caco. O que importa é que se as pessoas olharem para mim, o que elas acham. Não importa se a minha família está um bagaço, um caco. O que importa é quando eu postar, todo mundo olha e fala que família perfeita. Não importa se a minha família está destruída. Se eu subir e for pregar e todo mundo olhar e falar, ó, que pastor maravilhoso. E está assim, de famílias pastorais destruídas. Um caco. Porque estão muito mais preocupados com a sua aparência. Foi o que derrubou Saul. Saul estava muito mais preocupado com o que o povo ia achar dele, do que ter obedecido ao Senhor. O profeta fala assim, cara, é melhor obedecer do que sacrificar. Ele fala, mas ao caco, fala, não, mas vem comigo na frente do povo, para o povo achar que está tudo bem comigo e com o profeta. Mas o relacionamento deles já estavam destruídos. Porque estamos vivendo uma geração tão frágil. Mas não importa se nós vamos viver de aparência. Não importa se minha vida está destruída, se eu estou deprimido, se eu chego dentro de casa e vou chorar as amarguras da minha vida. Mas eu sei fazer o biquinho direitinho lá no Instagram, que está tudo bem. Teve gente que falou assim, faz o biquinho, pastor, faz, não faça. Né? Ele sabe dar aquele sorrisinho de carinha bonitinha, né? Carinha de dengozinho. De dengozinho, todo mundo olha assim, fala, nossa, que lindinha, que lindinho. E ainda tem os filtros, que você olha assim, né? Eu estava vendo na internet, os caras iam na vida real procurar as mulheres, a foto que elas colocavam no seu Instagram e na vida real, como é que é? Cara, meu irmão, você olhava assim, que vaso, né? Que vaza boa, né? Mas na realidade era um caco. Você fala, que caco velho, meu. Mas o Instagram, estou gostando, né, Yuri? Mas o Instagram, ele te coloca uma aparência, está tudo bem. Está tudo bem, minha saúde está ruim. Está tudo bem, eu estou barrigudo, está gordo. Desde que quando eu mostre a minha aparência, todo mundo olhe e pense que eu tenho aquela curva. Pensa que eu tenho aquele rosto. Que não tem nenhuma marca no meu rosto, no meu cabelo, nos meus olhos. Tudo bem. Tudo bem. E o mundo está assim, vivendo de aparência, e Deus vem e fala assim, eu vou te quebrar. Eu vou te quebrar. Não adianta ficar gritando não, só fica na sua, porque eu vou te fazer e vou refazer esse vaso e vou fazer um vaso novo. Porque nós deveríamos ter vergonha em dizer que nós conhecemos a palavra de Deus e não mostrar frutos dessa palavra. Quando a Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis, é o que mais nós devemos fazer nesse tempo. E os frutos não é o que está nas redes sociais. Os frutos eles devem ser reais. Cada vez mais estão te jogando por uma matrix, né?
Cada vez mais estão te jogando para o mundo irreal, porque lá no mundo irreal, no mundo metaverso, você pode ser o que você quiser. Olha eu voltando para a minha pregação de novo. Quem nunca viu gente querendo ser cachorro, gato? Eu me sinto como um gato. É muito fácil se sentir como um gato e ficar comendo na mesa arroz, feijão. É gato? Vai lá para fora então, né? Dá um pedaço de fígado cru para ele e fala assim, coma aí. Você não é gato? Então come. Você não vai usar mais o banheiro não, você vai usar essa latinha aqui, né? É igual comunista de iPhone, né? É muito fácil ser comunista e ter um iPhone 15 na mão para ficar xingando, para ficar se fazendo ali. Vai lá para o país comunista para você ver se é bom. É muito fácil ser comunista num país capitalista. Então assim, as pessoas estão vivendo um engano horrível. Mas a Bíblia fala em 1 Timóteo 4, versículo 2, que tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Eles fecharam tanto a mente deles no mundo, que eles trazem a mentira, a hipocrisia. Homens que se dizem de Deus, mas não buscam mais a Deus. São ensinados pelos outros. Não tem frutos. Não tem frutos, porque estão cada vez mais independentes. Estão querendo roubar a sua mente. O diabo está querendo roubar a sua inspiração, a sua poesia. Você não precisa mais ser poético. É só perguntar ao ChatGPT, ele faz uma poesia para você. Você não precisa buscar mais a Deus para fazer um esboço. É só chegar lá e digitar, eu quero um esboço, ele vai te entregar prontinho. Só que as pessoas gostam dessas facilidades, mas eles estão se esquecendo que a sua mente vai ficar cauterizada. E cada vez mais ele vai ficar dependente e burro. Porque não vai mais buscar, não vão ser mais poéticos. O que importa é que os outros vão achar, todo mundo vai achar que fui eu que fiz essa poesia. E está tudo bem. Mas no fundo, o meu interior é um caco. Eu não consigo escrever eu te amo. Porque se eu não tiver ligado à inteligência artificial, querido, você não sabe aonde isso vai parar. Eu não estou falando que você não pode usar essas coisas como ferramentas. E nem estou falando que a IA é o anticristo. Não, essas coisas não tem como. Tipo de tecnologia você sempre vai usar. Mas eu estou falando que os princípios nunca devem ser quebrados. O ChatGPT não pode tomar o lugar do Espírito Santo na sua vida. Ele não pode trazer algo como se fosse uma revelação por causa de dados tecnológicos. Mas a gente está assim vulnerável e aí não sabe nem quem você é. Se eu perguntar para você quem você é hoje, eu não sei, talvez você já foi traído, você perdeu sua empresa, sua família. Sabe, essas coisas podem acontecer. E realmente essas coisas nos tornam um caco. Mas nós não podemos começar uma nova vida como um caco. Não tem como, caco não serve para nada. Só tem uma solução para caco. É deixar ser moído. É deixar ser moído até virar pó. Porque Deus, Ele não remenda vasos. Deus não usa super bonder. Não usa cola. Deus não disfarça. Deus sempre Ele vai fazer a sua vida de novo. Ele refaz, Ele quebra, Ele faz de novo. Até que você seja um vaso de honra. Então, queridos, Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. Então, não queira construir algo na sua vida enquanto você for um caco.
Mas pastor, quando é que eu sei que eu deixei de ser caco? Quando você parar de resistir ao Espírito Santo, ao agir do Espírito Santo. Deixa Deus fazer a sua vida. E deixa Ele fazer de novo, do jeito que Ele quer. Nós somos refeitos. Eita, mas doeu demais. Está doendo até agora. Mas como é bom no processo você se render totalmente a Ele. Como é bom quando você vira um caco e Deus fala, o caquinho pode moer mais, Senhor. Não é que eu suporto, né, a dor. É porque a única coisa que faz você suportar a dor quando Deus está te quebrando é você confiar nele. Porque quando você é um caco e você perde a sua confiança nele, sabe o que é que vai acontecer? Você vai começar a querer reconstruir o caco. Você vai querer pegar os pedaços do caco e vai querer remendar, porque você quer ser o mesmo vaso. E Deus fala, não vai ser esse vaso de novo, não. Eu não gostei desse vaso. Eu vou fazer um outro bem melhor. Deus quer algo novo sobre a sua vida. E o que Deus tem para nós, queridos, a partir de hoje, é algo novo sobre essa igreja. Deus não vai usar nada do que é velho. Deus não usa nada do que é velho. Por isso nós não podemos nos apegar no que está ficando para trás. A batalha é agora. Nós não vamos viver o novo sendo um caco. Deixa Deus te moer. Deixa Deus te moer até que você volte a ser quem realmente você é, pó. Pó. Sabe, eu me sinto como caco. Então deixa Ele tomar conta de você. Deixa Ele te moer. Deixa Deus pegar a sua vida e quebrantar a sua vida. Os atritos da vida vai fazer com que você se torne esse pó, que você vire esse pó. Então quando você reconhece e decide não ser mais um caco, e você se entrega ao processo, você passa a confiar nele, Deus vai começar um trabalho extraordinário na sua vida. Porque enquanto você for caco, Ele não vai ter como trabalhar, mas quando você se torna pó, aí você dá uma oportunidade para Ele. Estou falando isso porque eu também já trabalhei com vaso. Eu já fui oleiro na minha adolescência. Meu irmão, o pastor Agaci, né, o mais que estava lá no casamento do Wesley, ele trabalhou um tempo fazendo vaso de barro e ele me levava. Então eu aprendi a mexer, né, com torno, e eu fazia os vasos de barro. E às vezes a gente fazia um vaso e falava assim, não ficou legal. Aí a gente pegava e quebrava o vaso. Mas a gente tinha que quebrar, depois tinha que deixar quebrar, depois batia em cima. Enquanto não virasse pó, a gente não conseguiria refazer o trabalho. Não tem como trabalhar sobre um caco, mas sobre o pó tem. E aí tem muita gente, muito crente, que são cacos que não se deixam ser moídos, não entram na nova fase, porque a próxima fase só sendo pó, mas o pó por si só ele não faz nada, ele precisa de água para virar uma argila. O pó, ele pode ser trabalhado, mas ser pó não é o fim do processo, mas é o início de um novo estágio. O início de um novo estágio. E como é importante você iniciar um novo estágio, né? A gente saiu hoje lá da fazenda, né? Eu e a Gorete, nosso carro indo para casa. E nós respiramos, falamos, agora nós estamos em uma nova fase, um novo estágio. A gente tem duas opções. A primeira é chegar lá no quarto dos meninos e ficar...
os cacos. E a segunda opção é ouvir o que ela falou. Agora eu posso cuidar somente de você. Eu falei, ô glória. Esse vasinho está bem amassadinho. E como faz quase um ano que eu só deposito, eu já estou pronto para receber o pagamento. Ela falou, então nós vamos para Caldas Novas. Eu falei, vamos. Quando? Né, chefe? Amanhã a gente combina. Mas sabe, quando você entende os processos. Eu me lembro no processo em que minha sogra faleceu em janeiro. Em dezembro. E a gente sempre tinha um Natal na casa da minha mãe, na casa da minha sogra. Nesse ano a gente só fez Natal na minha mãe. Foi um dos piores natais que a gente teve. Em maio a minha mãe faleceu também. E aí a gente chegou no outro ano. A gente ia ter o nosso primeiro Natal sem os nossos pais. Aí eu cheguei para a Gorete e falei o seguinte: a gente tem duas opções. Ela falou, qual é? A gente chegar no Natal e ficar todo mundo com cara, né, de triste, desconsolado, e falar, o primeiro Natal sem mamãe, sem papai. E a gente fazer esse Natal uma porcaria. Todo mundo daria razão, você daria razão à sua alma. Ela falou, qual é a segunda opção? Eu falei, a gente assumir agora o nosso papel. Nossos pais cumpriram o seu propósito. Agora é a nossa hora. Vamos fazer o melhor Natal que a gente já fez. E a gente fez, e foi feliz demais, né? Cada ano foi feliz. Está sendo melhor. Porque ou você entende os processos, ou você vai se deprimir, ou você vai chorar. Mas chorar sobre o caco não faz nada. Mas se você molha o pó, você dá a oportunidade para ele fazer um novo vaso. Você consegue entender isso? Sabe o que é que o salmista falou em Salmos 42, versículo 3? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Sabe, o mundo pode até falar, cadê teu Deus? Não importa, as minhas lágrimas estão regando esse pó, vai virar argila nas mãos do Senhor. Saia dessa sequidão, dessa opressão. Sabe, quebrante o seu coração. Pastor, mas está difícil, eu sei, querido, chorar pela sua família, pelo seu ministério, pela sua vida financeira, tudo bem. Mas se essas lágrimas estão caindo sobre o caco, você não está dando oportunidade para o oleiro refazer esse vaso. Mas se esse caco vira pó, ele vai poder reconstruir o vaso. Se você chora diante de Deus, Ele vai acabar com essa sequidão na sua vida. Porque as lágrimas, elas sempre serão importantes na nossa vida. Porque as lágrimas, elas são a oportunidade que Deus está nos dando de sermos refeitos. Quando a gente corrige os nossos filhos, o que é que vem deles? Lágrimas. Porque nós não queremos que eles sejam um vaso de desonra. Mas enquanto eles são pó, eles podem ser refeitos. Nós precisamos desejar e confiar no Senhor. Isso não significa que você não pode chorar. Ontem o Esdras falou, porque a Jess, você vai ver lá na internet, a gente construiu uma passarela sobre as águas. E profeticamente eu construí aquela passarela junto com os meninos. E aí o Esdras trouxe uma palavra tão linda, tão profética. Ele falou, olha, Deus literalmente nos colocou sobre as águas. Deus deu um jeito de nos colocar sobre as águas. Como é maravilhoso
Quando você começa a colher, como o Salmo 126, versículo 5, aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria, eles vão colher. Aquele que sai chorando, mas ele sai lançando a semente, ele vai voltar cantando cântico de alegria, e com a sua colheita, com seus feixes. Saiba que as suas lágrimas é o que vai molhar esse pó, mas tem que ser lágrimas de confiança. Não pode ser lágrimas de questionamento, porque Deus está falando, você agora quer me ensinar como é que eu vou criar os meus filhos? Você agora está querendo ensinar como é que o oleiro faz o barro. Mas está difícil, queridos, nós temos que confiar na misericórdia. Salmos 30, versículo 5, fala o quê? Pois a sua ira só dura um instante, mas o favor de Deus vai durar a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas pela manhã vai romper, né? Vai romper a alegria do Senhor. Nós precisamos confiar nisso. O salmista em Salmo 103, versículo 14, ele fala assim: pois ele sabe do que nós somos formados. Lembra-se de que somos pó. Ele sabe que nós somos pó. Um caco molhado, ele é apenas um caco molhado. Mas o pó molhado, pelas águas do Espírito, ele dá a oportunidade do Senhor refazer. Então hoje, que as águas do Espírito Santo possam te molhar. Que hoje o Senhor possa encher a sua vida. E eu já quero ir encerrando, profetizando Isaías 64, versículo 8, que diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o oleiro. Todos nós somos obras de Suas mãos. Se você tiver liberdade, pega na mão do seu irmão e fala assim: todos nós somos obras das mãos dele. Fala, deixa Deus trabalhar. Não insista ser um caco. Caco não serve para nada. Mas deixa ele terminar o processo. Ele está trabalhando o vaso. Você precisa se colocar nas mãos dele. Deixa ele trabalhar, queridos. É tão interessante. Eu posso, um oleiro, para ele fazer um vaso de barro, ele não consegue fazer um vaso de barro com uma mão só. Ele sempre vai usar as duas mãos. Ele vai colocar uma mão por dentro e uma por fora. E ele vai trabalhando. É assim que Deus faz. Ele coloca uma mão por dentro, Ele cuida do seu interior, e Ele vai te moldar por fora. Mas sabe o que essa geração quer? Ele quer a moldagem de fora, mas não quer se moldar por dentro. É impossível. Vão ter que viver de aparência. Você vai ser bonito só na Matrix, mas na vida real vai ser apenas um caco. Mas se você deixar o oleiro colocar uma mão no seu interior e você dizer a ele: eu confio em ti, ele vai poder trabalhar dentro e fora. Sabe o que ele diz? Ele fala assim: numa casa tem vasos de barro, vasos de madeira, tem vasos que são de honra,
vaso de desonra. Mas tem vasos que tem tesouro dentro dele. E esse vaso com esse tesouro dentro dele, ele se torna valioso pelo que ele tem dentro dele. E o tesouro que nós temos é Jesus. É o Espírito Santo do Senhor. O problema de muitos crentes é porque não se deixam ser trabalhados. Deus está trabalhando, Deus está, mas eu não quero assim. Deus está trabalhando, Deus, eu não quero dessa forma. Deus está trabalhando, eu vou arrumar um cavalo. E vou correr, vou sair desembestado. Vou sair da igreja de cavalo veloz. Deus está falando, vai abestado. Deixa eu te falar, o capeta tem um cavalo mais rápido do que esse aí. Em vez de ficar achando isso, deixa eu trabalhar na sua vida. Aceita o processo. Confia em mim, você vai ver que eu vou te fazer um vaso de honra. Deixa ele fazer.